Bem, meus amigos, vamos a mais uma questão da parte de movimentos curvilíneos, é a questão 6 do nosso material, tá? Ela fala de um motor com engrenagens, onde nós temos 3 engrenagens, são essas 3 polias, que são rodas deitadas. Aqui no desenho eu não coloquei os dentezinhos, mas uma engrenagem está em contato com a outra, são 3 engrenagens A, B e C, com os seus respectivos raios, 20 centímetros, 10 centímetros e 25 centímetros. Lembrando que tem questão que envolve engrenagem, que no lugar de falar de raio, fala de número de dentes. A relação ela é similar, tá? Uma engrenagem maior, que tem um raio maior, vai ter um número de dentes maior, proporcionalmente. Tipo, se uma engrenagem tiver o dobro do raio da outra, ela tem o dobro do número de dentes da outra engrenagem, tá? Por exemplo. E aí a questão diz o seguinte: vai girar a engrenagem A com a frequência de 120 RPM, rotações por minuto, e pede a aceleração de um ponto na superfície da engrenagem C. Todos esses giros serão com velocidades constantes, movimentos circulares uniformes, e portanto a aceleração de um ponto da periferia dessa polia C é chamada aceleração centrípeta. A questão que é a aceleração centrípeta de C manda considerar que π ao quadrado seja igual a 10, para arredondar, para as continhas ficarem mais fáceis, tá? Antes de pensar então na aceleração centrípeta, vamos pensar na ideia desse conjunto de polias. Elas estão ligadas por contato, conectadas por contato, onde consequentemente o que caracteriza esse contato é a mesma velocidade linear, tá? Quando polias estão no mesmo eixo, é a mesma velocidade angular, que não é o caso aqui. Elas estão em contatos, são engrenagens, idêntica à situação que você tem polias ligadas por uma corrente, igual a bicicleta, coroa, catraca, né? Lembram? A ideia aqui é mesmo V, mesma velocidade linear, tá bom? Aí eu devo lembrar, pessoal, que a velocidade linear é angular vezes o raio, V ômega R. E se você quiser esmiuçar esse ômega, V seria 2πf no lugar desse ômega vezes R, tá? E aí, eu tenho dicas para a gente procurar fazer contas mais diretas, mais rápidas, da seguinte maneira. Essas 3 polias têm a mesma velocidade linear. Como eu já falei, VA igual a VB igual a VC. No mesmo V, ômega e R são grandezas inversamente proporcionais. Também podemos pensar no mesmo V, já que 2π é uma constante, F e R são inversamente proporcionais, tá? Polias maiores giram menos, polias menores giram mais em uma situação como essa, tá bom? Eu tenho a frequência de A, galera, a frequência de A 120 RPMs. Quando você vai perceber nas alternativas a aceleração centrípeta, que é o que a questão pergunta, as alternativas estão em metros por segundo ao quadrado. Então a ideia aqui é a gente usar o tempo em segundos, tá? E aí essa frequência não está usando segundo, está usando minuto. E aí para você não ter uma coisa decorada, que de repente você pode se atrapalhar, você pode pensar assim: essa frequência A é 120, aí pensa assim, repetição, rotação por quer dizer dividido, minuto, 60 segundos. Eu estou transformando um minuto para segundos. 120 repetições por minuto. Repetições por quer dizer dividido, 60 segundos. O que me dá o valor aqui 2 Hz. Então a frequência A vale 2 Hz. Aí qual é a ideia? Dessa forma eu vou achar a frequência B e a frequência C. Vamos passo a passo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro pensando A com B. Pensando nessas polias A com B. A frequência de A, 2 Hz. Com o raio 20. Aí para B o raio cai para 10. Pessoal, se de A para B, o raio, o tamanho diminui, o que eu falei aqui em cima? Se o tamanho diminui, a frequência aumenta. Se o raio de 20 para 10 caiu pela metade, a frequência dobra. A frequência de B para dobrar passa a ser 4 Hz. Olha a ideia então, bem simples, pessoal. É só você pensar nessa relação aqui.
o raio de A foi 10, o raio de, desculpe, 20, o raio de B 10. Se de A para B, de A para B, o raio diminuiu, a frequência aumentou. Se o raio caiu pela metade, a frequência dobrou. Nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos pensar agora B com C. Tem que ser passo a passo, A com B, depois B com C. Eu não posso pensar A direto com C. A não está ligado com C, está ligado com B e B está ligado com C. Tem que fazer sempre passo a passo nessas ligações, nessas associações de polias, tá bom? B com C. A frequência de B, vou repetir aqui, 4 Hz. Como será a frequência de C? Vamos pensar, de B para C o raio aumentou. Vou puxar assim, ó, de B para C o raio aumentou, então a frequência diminui. O raio aumentou quantas vezes? De 10 para 25. Ah, de 10 para 25 é aumentar quantas vezes? 2,5 vezes. De 10 para 25 aumentou 2,5 vezes. Então a frequência diminuiu 2,5 vezes. Se o raio aumentou 2,5 vezes, de 10 para 25, a frequência diminui 2,5 vezes. Então pensa assim, 4 dividido por 2,5, porque se aumentasse 2,5 é multiplicar. Diminuir 2,5 vezes é dividir por 2,5. Isso aqui vai dar 1,6 Hz. Aí eu tenho então a frequência de A, a frequência de B e a frequência da polia C. Se você não tiver segurança em fazer do jeito que eu estou sugerindo, do jeito que eu estou dando essa dica dessas relações inversamente proporcionais, aí você iria aplicar a fórmula, tá, pessoal? Que demoraria um pouquinho mais, mas enfim, daria certo, claro. Você teria que fazer V ômega R, aí para polia A, aí você tem 2π, a frequência de A, o raio de A, aí achava V. Aí esse mesmo V eu faria para B, para achar a frequência de B, o mesmo V já poderia fazer direto para C, para achar a frequência de C. Enfim, tá? Mas usei então esse raciocínio, essas relações inversas, e achei a frequência em C, porque minha preocupação é C, porque a pergunta é sobre a polia C, é a aceleração centrípeta de C. Qual é a fórmula para a aceleração centrípeta? Tenho que saber, galera, já caiu no Enem algumas vezes, tá? Aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre raio. Tá certo? Aí, o que eu posso fazer aqui? Ah, eu posso colocar no lugar de V isso aqui, né? 2πfr. Então, vou colocar aqui no lugar desse V, 2, só que 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, π ao quadrado, f ao quadrado, f ao quadrado, raio ao quadrado, sobre raio. O que é isso, Vevé? V ao quadrado, 2πfr ao quadrado. Tá bom? Aí eu posso cortar, ó, um R de cima com um R de baixo e fazer a minha continha. 4 vezes π ao quadrado, que a questão mandou colocar 10, tá bom? 10. A frequência de C, 1,6, ó. 1,6 ao quadrado. Raio de C, 25 centímetros. Vou colocar 0,25 para deixar em metros. Tá bom? E eu vou ter então como resposta desta aceleração centrípeta, quando fizer toda essa continha aqui, você vai ter como resposta 25,6, tá? Metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Dessa forma, pessoal, eu chamo a atenção. Para mim, assim, o que menos interessa, embora foi o que a questão perguntou, é o cálculo da centrípeta, porque aí aplicou a fórmula que tem que saber de cabeça e resolve. Mais importante é você fazer esse treino dessas relações entre as engrenagens, tá, pessoal? Essa ideia de que as engrenagens têm a mesma velocidade linear e focar para outras questões que você vai tentar fazer nessa relação inversa ômega R ou como queira F e R. Na mesma velocidade linear, as polias menores giram mais, as polias maiores giram menos, tá bom? Assim você tem a capacidade de, ao entender essa ideia, tentar fazer as demais questões que envolvam associações de polias.
ok?